Olá, seja muito bem-vindo. Muito prazer em recebê-lo aqui na nossa aula de ventosa terapia e protocolos. Eu sou o Rafael Prado e vou estar explicando para você um pouco dos protocolos e os pontos utilizados para a ventosa terapia. Muito prazer em recebê-lo nessa aula. É uma honra para mim estar aqui, podendo compartilhar um pouco dos meus conhecimentos sobre ventosa terapia. Essas aulas são especiais para você que está registrado, recebendo o nosso conteúdo, nosso material. Essa aula é dividida em 3 partes. A primeira parte é essa apresentação de hoje, que eu vou estar falando e te apresentando alguns protocolos de ventosa terapia, a localização desses pontos, para que eles servem e onde que eles estão localizados no corpo humano. A segunda aula, eu vou mandar para você um vídeo mostrando como eu faço a ventosa terapia nesses pontos. Então serão vídeos, será uma aula mais filmada, produzida especialmente para te mostrar os pontos que nós vamos estudar nessa aula, só que em vídeos. E nós teremos uma terceira parte dessa aula, que vai ser um material didático que eu preparei especialmente para você preencher e estudar esses protocolos que a gente está estudando hoje, tá? Então vem comigo e vamos estudar um pouco sobre os protocolos. Então vamos lá? Muito bem, gente. Vamos falar um pouco de alguns pontos utilizados nas extremidades do nosso corpo, tá? Aqui, quando nós temos alguma dor ou alguma desordem muscular, articular, aqui na região da mão, existem algumas regiões onde a ventosa se encaixa muito bem e que nós podemos facilitar aqui o tratamento da dor, tá? Então, o primeiro ponto que nós vamos ver hoje aqui vão ser os pontos aqui da mão, ok? Bem aqui nessa região da mão, nós temos o IG4, tá? É um ponto analgésico geral. Eu vou falando os pontos, eu gostaria que você tomasse nota e anotasse aí no seu caderno ou na sua atividade o nome desses pontos que eu vou estar falando para vocês, tá? Então esse aqui da mão, gente, é um ponto chamado intestino grosso 4. Ele é um ponto analgésico geral, tá? E ele serve de analgesia principalmente para a região da cabeça, dos braços e da mão. Existem centenas, sem exagero, centenas de artigos científicos que falam sobre o efeito do IG4, tá? Em animais, em humanos, é um ponto muito bem entendido e cientificamente comprovado a sua eficácia. Então, uma ventosa bem pequenininha aqui cabe para causar analgesia da mão e da cabeça, ok? Quando nós temos alguma desordem aqui na parte posterior e na parte medial do punho, nós podemos colocar uma ventosa aqui nessa região, logo em cima do punho. Essa ventosa vai ter uma ação local, tá? Para dores diretamente relacionadas ao punho. Quando nós temos na parte anterior daqui do punho, nós temos um ponto aqui chamado CS7, tá? Que ele fica bem em cima do túnel do carpo, tá? Então ele trata dores como LER, túnel do carpo, síndrome do túnel do carpo, dores locais também dessa região do punho, tá? E também podemos colocar uma ventosa bem na palma da mão, bem na palma da mão. Temos uma região altamente inervada e também serve para dores relacionadas à mão, tá bom? Então esses 4 pontos são pontos chaves para a gente trabalhar as dores aí na extremidade das mãos, ok? Aqui nós temos a ilustração exatamente desses pontos. No túnel do carpo, na parte posterior da mão e subindo pelo antebraço, aqui próximo ao cotovelo, nós temos também 2 pontos altamente importantes, tá? Altamente importantes.
né? Aparecendo melhor para vocês aqui, esse ponto aqui em cima da mão. Esses pontos aqui, próximo aqui ao cotovelo, eles ficam aproximadamente 2 dedos distal ao cotovelo, tá? Então são 2 pontos. Se você apertar em você, esses pontos ficam nos músculos extensores do punho, você vai sentir uma sensação bem sensível nessa região. Então são pontos nervosos bem interessantes e vão trabalhar os músculos extensores do punho e também dores relacionadas ao cotovelo. Quando nós chegamos no cotovelo, nós temos 3 pontos aqui mega importantes, tá? Para tratar epicondilites laterais e mediais, nós temos esses pontos aqui laterais do cotovelo, onde que na parte medial nós temos o ponto coração número 3. Esse ponto também ele serve para harmonizar o coração, ou seja, ele também é um ponto relacionado à parte emocional. E nós temos o intestino grosso número 11, em G11 aqui, na parte lateral do cotovelo, tratando também epicondilite lateral e dores no cotovelo, tá? Bem aqui na prega do cotovelo, bem no centro, nós temos também um ponto chamado P5, que vai trabalhar a circulação hídrica do seu corpo, ativando o que os chineses chamam de via das águas, e também vai aqui aliviar dores no cotovelo, ok? Então, esses aqui são os 3 pontos para o cotovelo. Lembrando que são ventosas menores, vocês podem perceber que são ventosas pequenas para caber aí nessas extremidades mais finas. Quando nós passamos para os pés, nós podemos ver que existem pontos específicos aí nos pés, né? Então, ao olharmos aqui na ponta extrema do pé, nós temos um ponto aqui a 2 dedos de distância aqui da prega do hálux, chamado fígado 3, F3. Esse ponto ele se localiza bilateral, né? E ele tem uma ação muito importante para a circulação geral energética do corpo, ou seja, ele circula a energia do corpo, principalmente as funções do fígado, tá? Então ele é um ponto circulatório de energia, é um ponto que tira o que os chineses chamam de estagnação, é um ponto muito bom para circulação e retirada de estagnação. Estagnação é quando a energia está parada, está densa, tá? Então o F3 vai circular a estagnação. Logo aqui em cima, bem na prega flexora aqui do pé, você vai ter o ponto estômago 41, tá? O ponto E41, ele tem uma ação local no calcanhar, né? Mas ele tem uma função muito importante. O E41, ele é o ponto fonte do estômago. Ele é o ponto que vai tonificar a energia do estômago, tá ok? Então ele é um ponto que vai melhorar dores estomacais, tá? Então a gente vai poder usá-lo também para relaxar dores aí de gastrite, azia, refluxo. O E41 também vai ter essa função, tá? Então cabe também uma ventosa aqui nessa região que também vai relaxar aí e melhorar as dores aí no calcanhar. Medialmente no pé, nós temos uma região bem aqui no calcânio, na parte medial, onde nós temos vários pontos do rim, né? Então é um ponto que faz um giro aqui da energia do rim, tá? E você tem aqui uma região onde cabe uma ventosa muito bem e você consegue aliviar dores locais do calcanhar, ok? Dores locais do calcanhar. Agora, 4 dedos acima do maléolo medial, a parte medial da perna, você tem um ponto chamado baço pâncreas 6, tá? BP6. Este ponto aqui, ele é um ponto analgésico geral também, tá? Então ele é muito importante para a analgesia geral, mas ele tem uma aplicação muito importante para dores uroginecológicas, ok? Dores relacionadas ao pubis, relacionado
às disfunções sexuais, relacionado às disfunções eréteis, relacionado também à dismenorreia, né? Então, todos esses problemas relacionados ao útero, esse ponto aqui vai ter uma grande importância, ok? Então, cabe-se também uma ventosa aqui. Ele é um ponto que libera muita quantidade de endorfina e também causa uma analgesia geral, tá? Lateral aqui ao pé, nós também temos aqui uma região onde passa aqui o meridiano da bexiga, tá bom? E também nós temos aqui um outro ponto também. Esses dois pontos vai tratar dores locais no seu calcanhar, ok? Então, muito importante também, cabe uma ventosa aqui na parte lateral do pé. Existem alguns pontos que são pontos de analgesia geral. Pontos de analgesia geral, tá? Essa imagem, ela ilustra alguns desses pontos. Quais são esses pontos? A gente tem aqui o E36, que fica 4 dedos abaixo do joelho e um dedo lateral à borda anterior da tíbia. Você tem aqui o ponto E36. Esse ponto, assim como o ponto IG4 da mão, o E36 ele tem centenas de artigos científicos que comprovam a eficácia analgésica desse ponto. Além de analgesiar, ele também tonifica o sistema imunológico, tá? Potencializando as funções orgânicas do organismo. Ele está ligado com o elemento terra, ele tonifica a terra, tonifica o que os chineses chamam de sangue, que é a vitalidade do corpo, tá? Então, esse ponto E36 ele é um ponto de analgesia geral e tonificante também. Esse ponto aqui, ele fica na metade da perna, na metade da distância entre o joelho e o maléolo medial. Ele fica bem na metade. É o ponto estômago 40. O ponto E40, ele tem uma função interessante. Ele diminui a dor em peso, tá? Principalmente peso na cabeça. Então, dores de cabeça em peso, esse ponto aqui, o estômago 40, ele tem uma analgesia bem importante. E aqui no meio nós temos o BP6, que foi o ponto que eu já falei, que fica 4 dedos acima do maléolo medial, tá? Então nós temos aqui, ó, o BP6, o estômago 41. Agora, vamos entrar um pouco em alguns pontos aqui do joelho, tá certo? Vamos lá. Aqui, o joelho ele é composto de 7 pontos analgésicos. Vamos estudá-los um pouquinho, tá? Então, aqui, basicamente, gente, eu tenho 3 pontos acima do joelho. Temos o que nós chamamos de olhos do joelho, tá? E temos pontos laterais ao joelho, ok? Vamos ver isso aqui numa outra figura que está um pouco melhor. Ó, aqui são os olhos do joelho, que fica na parte carnudinha ali do joelho, né? No coxim gorduroso do joelho. E temos 3 pontos acima do joelho. E aqui nós temos o E36, o E41 e o F3. Então, quais seriam os pontos do joelho? Tá? Ao todo são 7 pontos do joelho. Essa figura ela mostra exatamente onde é que estão esses pontos. Então você tem aqui a patela, tá? Esses 2 pontos aqui no coxim gorduroso são os olhos do joelho, tá? Analgesiam muito bem o joelho. 3 pontos acima da patela nós temos aqui esses 3 pontos aqui. Um ponto no ligamento colateral lateral e um outro ponto no ligamento colateral medial, totalizando 7 pontos no joelho, tá? Então é muito bom para analgesiar dores no joelho, tá bom? Então aqui, ó, nós temos 5 pontos, 3, mostrando alguns pontos aqui do joelho. Esse aqui representando aqui o E36, tá? Pulei aqui uma figura, mas deixa eu voltar. Aqui é na parte posterior da perna, Então, nós temos esse ponto aqui bem no meio da panturrilha, do tríceps sural. É um ponto que analgesia aqui a panturrilha, tem uma inervação neurológica bem importante aqui nesse ponto, tá? Nós temos também
esse ponto bem na fóssia poplítea, ou seja, bem no meio da articulação do joelho posterior. Esse ponto aqui é o bexiga 40. O bexiga 40 ele tem uma função de analgesia da coluna lombar, porque ele é um ponto que influencia a região sacroiliaca. E também, por ser uma região de um gânglio linfático, ele circula aqui a congestão inflamatória que oriunda da coluna, tá? Então é um ponto anti-inflamatório da coluna. Bem aqui no centro da coxa também nós temos um ponto para dores locais da coxa, tá? Para aqueles atletas, aquelas pessoas que têm dor posterior da coxa. E bem aqui nós temos o ponto VB30, tá? O ponto VB30, ele fica na meia distância da borda medial da tíbia e do trocânter do fêmur. Na verdade, ele fica 1/3 da distância, né? 1/3 proximal. Aqui você tem o VB30, tá? Vamos falar um pouquinho dos pontos do ombro agora. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Existem 7 pontos no ombro também, que são bem importantes, tá? Então essa figura aqui, ela ilustra aqui onde estão localizados esses pontos. Para que a gente encontre esse primeiro ponto aqui, nós temos que localizar o triângulo escapular, ok? Aborda o ângulo superior, o ângulo inferior e a articulação acromioclavicular. Essa ventosa vai estar bem no meio desse triângulo aqui, bem aqui no meio, tá? Acima da espinha da escápula, nós temos aqui uma outra ventosa, ok? Bem em cima do músculo supraespinhoso, ok? Bem aqui em cima. E logo esse ponto aqui de cima é o ponto VB21, que é o ponto gatilho, ou seja, o ponto reflexo de analgesia do músculo trapézio, tá? Daqui da parte superior aqui do trapézio. Olhando aqui para a lateral do ombro, nós temos aqui, ó, aqueles pontos que eu falei, e aqui a lateral do ombro. Nós teremos 3 pontos aqui, rodeando aqui a parte superior do ombro, né? Então temos aqui, ó, essas 3 ventosas que representam essa parte superior do ombro. Descendo aqui o músculo deltoide, nós vamos ter aqui também um ponto fechando na inserção do deltoide. Então nós temos 6 pontos aqui, né? 3 atrás, 3 em cima do ombro e 1 na lateral do deltoide, fechando aqui os 7 pontos do ombro, tá? Então esses pontos vão ser usados para todos os distúrbios de ombro, todos que nós encontrarmos. Aqui a gente consegue ver a figura de raio-x do ombro, né? Percebam, ó, esse triângulo escapular, bem no centro você tem um ponto aqui principal, onde você vai relaxar toda a escápula, toda essa musculatura aqui escapular. Acima da espinha da escápula, que é essa região aqui, esse osso aqui bem protuberante, você tem o músculo supraespinhoso que fica nessa região. Então também vai por uma ventosa bem aqui em cima da espinha da escápula. Indo reto aqui, ó, no meio do trapézio superior, você tem o ponto VB21. Ao você apertar, você vai ver essa região bem dolorida, às vezes bem dura. Então você tem aqui o ponto VB21. E aqueles 3 pontos que rodeiam o ombro, aqui só tem 2 representados, né? Um posterior e um superior, e você tem um ponto lá na frente, e esse aqui é o ponto da inserção do deltoide, tá? Outra função de pontos interessante é verificarmos aqui no tronco, tá? Que esse conjunto de protocolo vai nos mostrar, né? Então, gente, vamos falar agora de algumas combinações de gastrite e dismenorreia, tá? Grande maioria dos nossos pacientes sofrem de refluxo, azias, né, gastrite,
problemas gastrointestinais. Então, essa combinação de pontos vai mostrar para vocês como você tratar essas combinações de pontos de maneira bem adequada, tá bom? Então, vamos lá? Essa figura aqui da direita, tá? Demonstra esses 3 pontos principais aqui, onde você tem na meia distância entre o apêndice tifoide e o umbigo, bem no meio você tem o ponto VC12, tá? VC12. Ele fica, na verdade, um pouquinho mais para cima. Na hora da edição, ele desceu um pouquinho. Ele é na meia distância entre o umbigo e o apêndice tifoide. Ele seria mais ou menos por aqui. 3 dedos lateral ao VC12, que no caso é esse ponto, nós temos o estômago 21, que também deveria estar um pouquinho mais em cima aqui, tá? 3 dedos aqui. E na linha do umbigo, 3 dedos também, temos o estômago 25. Então, esses 3 pontos aqui, eles vão causar uma analgesia direta em cima do seu estômago, do estômago do seu paciente, tá? Então, são os principais pontos para trabalhar gastrite, azia e refluxo. Agora, esses pontos, eles serão combinados, né? Serão combinados com o ponto E36, tá? O ponto E36. O ponto estômago 41, que fica bem aqui na flexão do calcanhar, estômago 41, que é um ponto de harmonização e tonificação do estômago. Ponto E36, que é um ponto de analgesia geral. E o BP6, que também é um ponto de analgesia geral. Se você quiser, você pode usar o ponto VC6 também, que fica 2 dedos abaixo do umbigo, que ele também é um ponto que circula a energia parada. Então, pode ser um ponto também útil para a estagnação, principalmente aqui dos intestinos, tá? Então, pessoas que têm intestino preso, você acrescenta o ponto VC6, fica 2 dedos abaixo do centro do umbigo. Então, o VC6 ele vai ativar a região intestinal, né? Então, assim, quem tem refluxo, gastrite, azia, você vai pôr esses 3 pontos, o VC12, o estômago 21, o estômago 25, associado ao estômago 36, BP6 e o E41. E para quem também tem prisão de ventre, você vai associar o VC6, ok? Aqui na lateral dessa imagem dessa moça, nós já temos combinações relacionadas ao emocional, tá? Eu vou explicar aqui para vocês como que é essa relação emocional. Deixa eu só aparecer aqui para vocês. Aí. Só um instantinho. Muito bem. Olhem aí essa figura aí do lado desta mulher aí, né? Tá vendo aí? Essa moça aí olhando para mim. Nossa, parece até que eu tô com um abdômen de tanquinho. Olha só que legal. Uau! Ai, ai. Vamos lá. Gente, quando você atender o seu paciente, você vai considerar aspectos emocionais, tá? Então vamos falar um pouco de problemas emocionais relacionados ao paciente e quais protocolos você vai usar para esses problemas emocionais, tá certo? Então vamos lá. Ao você pegar aí a escápula do seu paciente, na borda superior da escápula, bem aí na altura da espinha da escápula, você vai ter 2 pontinhos aqui relacionados ao primeiro e ao segundo ramo da bexiga. A primeira linha, que é essa aqui, que é o primeiro ramo da bexiga, fica a 2 dedos do centro da coluna. A segunda linha fica a 4 dedos do centro da coluna, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, tá? A primeira linha vai trabalhar dores físicas, tá? Então, aquelas dores locais, dores no romboides, dores na lombar. A segunda linha vai trabalhar dores
emocionais, ok? Emocionais. Então, nesse primeiro ponto aqui, que fica na altura do ângulo superior da escápula, a 4 dedos do centro da coluna, você vai trabalhar a tristeza, ok? Tristeza, que também está relacionado ao pulmão, tá? No ângulo inferior da escápula, aqui embaixo, né, 4 dedos do centro da coluna, você vai ter o ponto relacionado à raiva, que é no segundo ramo da bexiga. A raiva, você vai trabalhar aqui a 4 dedos do centro da coluna, no ângulo inferior da escápula. E bem no meio, sim, a raiva também está relacionado ao fígado, tá? Bem no meio, na meia distância entre o ponto da tristeza e o ponto da raiva, nós temos o ponto relacionado ao coração, que está relacionado à alegria ou à ansiedade, tá? Também é um ponto que também trabalha insônia, ok? Então você vai trabalhar aqui o coração nessa altura aqui entre o pulmão e o fígado, entre a tristeza e a raiva, você tem aqui a alegria, a ansiedade e a insônia, tá? Vindo aqui na região de T12 e L1, como é que você acha T12 e L1? Você palpa aqui as duas costelas flutuantes e sobe em diagonal. Você vai chegar aqui justamente em T12 e L1. Você vai ter pontos relacionados ao baço e ao estômago, que são pontos centrais do corpo humano, que vai estar relacionado com a emoção preocupação. Então, o primeiro ramo da bexiga, que fica a 2 dedos do centro da coluna, vai trabalhar dores locais. Geralmente essa região é muito acometida com dores, tá? E 4 dedos do centro da coluna, você tem o segundo ramo da bexiga, onde você vai trabalhar a emoção preocupação. Você conhece alguém com preocupação? Muita gente, né? Muita gente tem preocupação, então você vai trabalhar a preocupação aqui, 4 dedos do centro da coluna. Pegando agora aqui na altura da crista ilíaca e subindo um dedo, tá? Você palpa a sua mão aqui na crista ilíaca do seu paciente, traça uma linha reta e sobe um dedo, tá? Aliás, uma vértebra. Vem aqui na crista ilíaca, reto, e sobe uma vértebra. No primeiro ramo da bexiga, você tem a dor relacionada a dores locais, e no segundo ramo, você tem relacionado ao medo, tá? E aqui, essa região, você vai trabalhar os rins. E você tem aqui pontos na altura da sacra ilíaca, que você vai trabalhar dores locais e também está relacionado ao medo, tá bom? Então, mapeando esses pontos aqui nas costas do seu paciente, você vai ter total condições de avaliar e tratar as suas emoções. Depois eu posso fazer um vídeo especificamente falando como você fazer uma boa anamnese, um bom diagnóstico com as emoções do seu paciente, tá? Como o foco desse vídeo é protocolos, eu estou dando aí a sequência desses pontos. Continue estudando que a gente vai chegar lá, tá bom? Essa combinação aqui na esquerda, nós temos a combinação do emocional, tá? Emocional. Ok? Então, esse bonequinho branco aqui, ele está mostrando alguns pontos que você vai trazer um equilíbrio emocional. Então, esse primeiro ponto aqui, bem no centro do tórax, na meia distância entre aqui os mamilos, você tem o ponto VC17, tá? O ponto VC17, ele é um ponto que libera muita energia emocional. Muita energia emocional, tá? Ele é considerado o mar do Ti, o mar da energia, tá bom? Por quê? Porque aqui é onde se junta a energia do alimento com a energia do ar, com a energia genética e forma aqui a energia orgânica, ok? E é um ponto que quando a gente está com as emoções muito reprimidas, é um ponto que fica muito sensível, muito dolorido. Nas mulheres, você vem palpando com o seu polegar de cima até embaixo e o ponto que for mais dolorido é o VC17. Então, você pode pôr uma ventosinha bem aqui que vai liberar. E associado ao VC17, você vai encontrar aqui no final da prega do cotovelo, na parte medial, o ponto alegria de viver, que é o ponto C3, coração 3. Esse ponto aqui ele vai harmonizar o coração
tá? E também vai causar um equilíbrio emocional junto com o VC17. E o último ponto, você tem 3 dedos aqui da prega do pulso, o CS6, circulação sexualidade 6. Também é um ponto que vai fortalecer o envoltório do coração, o pericárdio, e vai aí harmonizar também as suas energias emocionais, tá bom? Então, para tratar o emocional, gente, além de você utilizar esses pontos aqui posteriores relacionados à emoção específica, você tem essa combinação aqui que também vai dar uma boa liberação emocional, tá certo? Uma boa liberação emocional. Muito bem. Esses bonequinhos aí do lado direito, eles já nos demonstram uma combinação diferente. Esses bonequinhos aqui, esses dois aí que estão em pé, tá? Eles nos revelam alguns pontos relacionados aqui às costas, que a gente já falou, né, do físico emocional. O ponto VB30, que ele é um ponto que vai liberar a dor ciática. O VB30 você vai pegar aqui a borda medial da tíbia e o trocânter, vai dividir em 3 espaços, ele fica aqui no segundo terço distal aqui dessa distância, da borda medial para o trocânter. Você vai encontrar ele bem aqui nessa região. Ele fica bem em cima do músculo piriforme, tá? Então, um músculo bem bacana que você vai trabalhar dores ciáticas. Associados com o VB30, que é esse músculo aqui, você tem aqui VB31 e VB32 e VB34, tá? Essa combinação de músculos da vesícula biliar é a combinação correta para se trabalhar dores ciáticas, ok? Dor ciática. Então, a gente trabalha com VB30, tá? Esse ponto aqui, basta que o paciente estique o braço na lateral do corpo e bem na ponta do dedo dele, com o braço bem esticado, bem na pontinha, você tem o VB30. 2 dedinhos depois, você tem o VB31. 2 dedinhos depois, você tem o VB32, tá? Que complementa. Serão pontos bem dolorosos, tá? Então, a dor ciática, você não vai trabalhar aqui posterior da perna, não. Você vai trabalhar na lateral, ok? E você vai ter aqui também o ponto VB34, que ele fica abaixo e à frente da cabeça da fíbula, tá? Então, se você pegar e palpar a cabeça da fíbula, você vai sentir um ossinho com uma cabeça arredondada. Então, fica abaixo e à frente, você também tem um ponto bem importante ali, tá? O VB34, você associando VB30, 31, 32 e 34, você tem a combinação perfeita para trabalhar a dor ciática, tá bom? Muito bem. Então, gente, espero que vocês tenham tomado nota, tá? Espera aí, deixa eu aparecer para vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham tomado nota. Eu separei algumas combinações importantes. No próximo vídeo, eu mesmo irei estar demonstrando em vídeos como se colocar nesses pontos aí, para que você aprenda de vez aonde que ficam alguns principais pontos de ventosoterapia. São muitos pontos, tá? São muitos e muitos pontos. Se eu fosse fazer todos os pontos, esse vídeo ia demorar horas, ia ficar muito extenso. Então, eu separei alguns mais usados para vocês nessa apresentação. E no nosso próximo vídeo eu irei demonstrar como é a colocação de pontos as ventosas nesses pontos, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido essa aula. Espero que você tenha gostado. Dá um joinha aí nessa aula aí se você gostou e deixa a sua pergunta aqui embaixo, tá? Pode metralhar a pergunta aí que eu vou estar respondendo. Diz se você gostou da aula, deixa a sua opinião aí, que é muito importante para a gente, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.